Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje eu venho disponibilizar aqui mais uma aula gratuita do curso de Segurança da Informação e Hacking volume 1. Essa aula ela se trata basicamente de SQL Injection, ou seja, uma injeção SQL em algum site com o intuito de obter a tabela desse banco de dados ou com o intuito de receber alguma informação sensível que está armazenada dentro desse banco de dados. Essa aula e muitas outras você encontra lá no curso de Segurança da Informação e Hacking na Udemy. A grade é bem extensa, são mais de 10 horas de conteúdo, alguns simulados para você reforçar o seu conhecimento e é claro que você tem à sua disposição aí o nosso contato direto para tirar dúvida do curso, caso você tenha alguma, que é também o grupo no Telegram. A gente dá uma prioridade, é claro, para os alunos do curso, para que eles consigam absorver a maior quantidade de conhecimento com qualidade possível. Então, se você gostar dessa aula aqui, tem os links na descrição, tanto do volume 1 quanto do volume 2, tá? Então, fica aí com essa aula gratuita que tá bem legal. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do módulo de hacking. Hoje a gente vai falar sobre SQL Injection utilizando a ferramenta SQL Map do Kali Linux, beleza? O SQL Map ele é muitíssimo utilizado aí no meio da segurança da informação e do Pentest. Ele é uma das ferramentas mais reconhecidas junto com o Nmap. Tá? Então eu recomendo muitíssimo que você dê uma olhadinha sobre SQL Map, que é bastante interessante. Eu vou abrir um novo terminal e para você fazer a instalação do SQL Map é muito fácil. Você dá um sudo apt-get install SQL Map. Tá? Tranquilamente, é só esse comando. Você vai fazer a instalação lá do software, do script, e ele vai te auxiliar bastante aí para suas varreduras. Lembrando que qualquer varredura de SQL Injection em sites que você não tem permissão é crime. Tá? Então, se o firewall pegar, você é culpado sim, e você tem que responder pelos seus atos, até porque o SQL Map ele faz bastante ruído, ele faz bastante barulho no site do alvo. Tá? Então, eu dei um SQL-help, a gente pode ver que ele tem muita opção, tá? Bastante opção tem esse tipo de ataque, e a gente vai utilizar as opções mais básicas para um injection bem básico num site de teste. Tranquilo? Nesse primeiro terminal aqui eu já rodei o SQL Map e já está tudo pronto, tudo no esquema para a gente continuar, porque ele demora um pouco para conseguir obter essas informações, tá? Então você viu aqui que o help é bem grande, tem bastante informação. E o que é o SQL Map? O SQL Map ele é uma ferramenta que é utilizada para SQL Injection, ou seja, erros de injeção SQL através de URLs. Tá? Por exemplo, vamos estudar aqui o comando que você vai entender melhor. Eu dei um SQL Map, ou seja, chamei a ferramenta, dei um "-u" para colocar o link do site que eu quero testar. Esse daqui é um site de teste mantido pela Aconetics. Tá? De vez em quando ele está fora do ar porque algum engraçadinho derruba ele. Mas é teste.php.vulnweb.com. Nesse vulnweb.com tem outros testes, tá? Tem ASP, tem HTML e mais outra coisa lá, mais um outro teste disponível. Eu vim aqui em listproducts.php e olha só aqui a variável que eu utilizei. Eu utilizei a variável cat igual a 1, tá? Ou seja, isso daqui ele é um erro de segurança. Deixa eu abrir aqui o Mozilla Firefox para mostrar para vocês. E dei um "-dbs". O que é esse "-dbs"? É Database Schemas, ou seja, Database Esquemas. Esquemas no SQL Inject é basicamente, como que eu posso dizer, são são as próprias bases de dados. Como, por exemplo, eu posso ter 3 bancos de dados no meu software de gestão de banco. Por exemplo, eu estou lá com o meu MySQL Workbench e tenho 3 bancos de dados lá. Então eu posso ter isso. Tá? Eu posso ter 3 bancos de dados. O que acontece é que com esse tipo de varredura eu consigo, por muitas vezes, conseguir encontrar todos os bancos de dados. Não só o banco de dados que eu
que eu encontrei a vulnerabilidade, tá? Então é teste.php vulnweb. Pronto, tá? A gente conseguiu acessar aqui, e se eu mudar essa variável, ele muda ali os meus produtos, tá? A minha lista de produtos. E por que tem erro? Porque eu coloquei uma aspa simples e olha o erro HTML que ele me deu. Erro, você tem um erro em sua sintaxe SQL. Cheque o manual correspondente ao seu MySQL Server e a versão que está funcionando. A sintaxe no uso de aspas simples está com problema na linha 1. MySQL Fetch Array Expect Parameter 1 para a pesquisa. Um erro de sintaxe booleana, basicamente. Ou seja, ele só pode aceitar números. E esse erro aqui em qualquer site, ele é um erro ASQL Injection, tá? Isso aqui não é PHP Injection, porque eu não estou fazendo injeção no PHP. Tá? Eu estou fazendo a injeção no SQL em si. Isso aqui é um erro SQL, não um erro PHP. Se fosse um erro PHP, eu deveria estar utilizando aqui um script PHP para fazer essa injeção, mas é um erro no SQL. E por mais bobo que isso daqui pareça, ele é muitíssimo comum. E esse daqui foi o comando que eu dei para fazer essa varredura. Tá? Eu coloco inclusive com a variável que funciona. A variável que funciona é a 1 ou a 2. Eu poderia ter colocado a 2 aqui também. Tá? E aí ele começa a fazer as varreduras para tentar injetar alguma coisa através desse erro. Já que ele aceita o meu aspas simples, ele também aceita comandos diretos através da URL. E ao invés de fazer isso manualmente, a gente faz através de uma ferramenta. Vamos subir aqui no scanner. Foi esse scanner aqui que eu fiz, que eu quero mostrar para vocês. E ele começa os testes. Primeiro ele vê se está online, se a URL está ok. Ele checa se tem proteção de IPS, no caso Firewall. Não tinha. Ele verifica também a estabilidade da URL e está tudo ok com ela. Ele testa o parâmetro GET. Tá? Ele dá um GET, ou seja, GET é através da URL e POST não é pela URL. Então ele fez um GET com a variável CAT e viu que a variável CAT estava funcionando. Isso daqui são todas as informações, como vocês podem ver. Ele pergunta aqui, encontramos o parâmetro CAT, que é uma possível injeção para MySQL. Ele descreve que é um MySQL. Tá? Ele descreve isso. E logo abaixo ele diz que existem vulnerabilidades XSS também no site. Não é o nosso foco. Partimos mais para baixo. Ele faz testes de SQL Injection utilizando o GET pelo parâmetro CAT, que a gente já passou. E aí ele me pergunta, olha, a gente localizou aqui no back-end que você está utilizando como Database Manager o MySQL, não é Postgre, não é NoSQL, não é MongoDB, é MySQL. Você quer continuar fazendo pesquisas, você quer continuar fazendo testes para esse específico sistema, o MySQL? Coloquei que sim. Se eu colocasse que não, ele ia varrer Postgres, ia varrer MongoDB, ia demorar um monte a varredura. Aqui embaixo, ele pergunta se os testes são para level 1 e risco 1. Existem parâmetros de level e risco que a gente pode colocar dentro do comando, que a gente não colocou, porque a gente fez um comando básico. Dava para a gente colocar que a gente queria fazer um scan de level 3 de risco 3. Aí ele puxa outros scripts. A gente disse que sim, que o level 1 já é o suficiente para fazer o que a gente precisa. Então ele começou a fazer testes de booleano e aqui ó, já pode ver que ele deu um warning. Tá? Ele deu um warning e ele diz que existe um risco. E logo depois ele faz outra atenção importante, outra informação importante, que o parâmetro GET ele pode ser testado com base booleana. Então ele diz que existem cláusulas injetáveis dentro da minha string. Beleza? Então aqui são mais informações importantes. Mais informações de teste, como por exemplo a versão que está o nosso amigo. E qual é o erro, onde que ele está dando e o que a gente pode fazer. A gente pode fazer um where, um having, um order by, um group by. A gente pode fazer muito comando dentro desse sistema. E ele também informa que a cláusula JSON também está corrompida. Eu posso fazer verificações ali.
Novamente, ele passa mais uma informação importante, dizendo que o cat no MySQL 5.0, ele dá um parâmetro de erros, where, having, order by ou group by, são cláusulas que a gente pode injetar, são cláusulas injetáveis. E essas cláusulas são muitíssimo importantes para o MySQL em si. Ele dá um outro warning aqui. Ele diz o seguinte, que baseado nas comparações em larga escala e estatísticas de modelo, ele pede para aguardar um momento, porque ele vai puxar um outro script para fazer as verificações, já que ele achou essas vulnerabilidades aqui, tá? Então ele começa mais um monte de estatísticas de carry, e logo abaixo ele informa novamente que o parâmetro cat ele está injetável no MySQL. Aí ele aprofunda a versão 5.0.12, tá? Ele consegue aprofundar, e ele diz que carry sleep é injetável também. Vamos pular as informações e vamos para uma pergunta que ele fez para mim. Ele disse que o parâmetro get ele possui união, ele possui carries de união nulas, tá? E as colunas são injetáveis, ou seja, eu posso fazer uma union aqui, tá? Posso fazer uma union, posso fazer esse tipo de ataque de união de tabelas. Ele também diz assim, ó, o parâmetro cat é vulnerável. Você quer fazer testes em outros parâmetros? Ou seja, testar outras coisas? Não, porque se o meu cat ele já é vulnerável o suficiente para conseguir as informações, eu não preciso testar outras coisas. Dei um não, e ele puxou as informações de parâmetros para mim, tá? Ele puxou tudo que é possível fazer, todas as informações, e logo abaixo, ó, ele disse que o meu back-end é SQL na versão do PHP 5.3.10 com Nginx 1.4.1 e o meu MySQL é 5.0, que a gente sabe que é 5.0.14 que ele informou ali em cima. É isso, eu acho, né? E ele também informa que ele conseguiu pegar duas databases, a database Aquart e a database Information Schema. Ou seja, eu tenho duas bases de dados nessa relação toda. Qual que a gente vai fazer a verificação? Eu vou fazer a verificação no Aquart. Tá? Vamos uma por uma, vamos ver se a gente consegue a tabela de usuários através disso. Então, qual o comando que eu dou para fazer esse teste? Eu dou novamente o SQL com o DBS e dou um "-d", caixa alta, para database, seleciono a minha Aquart, que é o nome dela. Dou um "-" tables, para mim puxar as tabelas. Ó, ele conseguiu puxar todas as tabelas, e a gente tem tabelas usuários aqui, tá vendo? A gente também tem tabelas produtos, fotos, cartas, etc. E a gente também tem ali as tabelas, a tabela de produtos. Olha só o comando que eu dei, voltando. Eu vou esticar um pouquinho aqui, para ficar fácil a leitura para vocês. Para ficar um pouquinho mais bonito. Ó, eu dei o comando SQL map, "-u", coloquei o link normalmente, dei um "-" dbs, "-d", para puxar a database, D de database, "-d" maiúsculo, selecionei Aquart e dei um "-" tables. Para quê? "-" para ele mostrar as minhas tabelas, que é o que ele fez aqui, mostrou as minhas tabelas. Agora que eu já sei a tabela que eu estou, o que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando o "-t" maiúsculo. Para quê? "-t" maiúsculo de tables. Qual table que eu quero olhar? Eu quero olhar a table users. Quero ver o que tem de interessante lá. E agora, qual que é o "-" que eu vou utilizar? É "-" columns. De colunas, que é o que eu quero pesquisar. Eu já sei a tabela que eu quero e eu quero ver agora as colunas que eu tenho no meu user. E é isso que ele vai fazer a pesquisa agora. Ele vai lá e vai dar um columns. Vai pesquisar a coluna que eu preciso. Pesquisou as colunas que eu preciso, ele viu que eu tenho colunas de address, cart, e-mail, name, pass, phone e o name, username, o name, username, tá? E pass, senha.
Ou seja, essas aqui são todas as minhas colunas e quais são os tipos de informação que estão armazenadas nela. Já sei disso, o que eu faço agora? Já sei a coluna, o que eu faço? Um menos C maiúsculo de colunas. E o que eu vou pesquisar? Quais são as colunas que eu quero dar um dump? Eu quero dar um dump na coluna user e na coluna pass. Tá? Então é o name e na coluna pass, vírgula, pass. São o nome das duas colunas que eu tenho para verificar, beleza? E, cara, eu acho que eu vou dar um no address também, parece ser interessante, né? E vou dar no address também. Fechou e dei um menos dump. O que é isso, cara? Menos dump. Menos dump é para fazer a varredura do que tem dentro das informações de cada linha, de cada coluna e de cada linha. Então, o dump é para verificar isso. E aqui a gente tem a senha do nosso, dos usuários cadastrados, que é a address não é de e-mail, address é de rua mesmo. Então, eu tenho usuário teste, senha, teste. Vocês viram onde que a gente conseguiu chegar com essas informações? O quão longe a gente foi para conseguir todas essas informações? E aqui eu tenho o cadastro de todos os usuários de um sistema. Se fosse um sistema real e não um sistema de teste, teria aqui todas as informações. É muita coisa, velho. Eu vou tentar fazer um esquema aqui, olha, que eu não vou especificar qual coluna que eu quero. Eu não lembro qual que é o comando de all. Eu tenho que colocar realmente as colunas. Eu não lembro qual que é o comando de all, que é o comando de todos. Deixa eu informar aqui quais são as colunas que a gente vai querer. Que a gente vai querer mais colunas, né? Eu vou pegar, por exemplo, name e phone, tá? Eu vou pegar name e phone também, tá? Então eu vou ter aqui name, phone, o name, pass. São essas coisinhas aqui que a gente vai dar um dump. Eu acho que eu esqueci do espaço. Tem quase certeza que eu esqueci do espaço lá no dump lá, ó. Esqueci do espaço aqui no dump, velho. Vacilei. Ó, o nome é John Smith, o fone dele é esse, o usuário dele é esse e a senha dele é esse. Então vocês viram o que a gente pode fazer com SQL Map? É claro, assim que a gente acha uma vulnerabilidade. E também esse daqui é o básico do SQL Map. Ele tem muitas opções, como a gente viu no help dele. SQL Map Help. Como a gente viu no help dele, ele tem muita opção. Inclusive, ele tem a opção Dump All, para ver todas as databases. Dump All. Tá aqui, isso é interessante. E aqui no help a gente pode ver que ele tem muita informação. Inclusive, cara, se você tiver, por exemplo, a senha ali criptografada, ele tem um script que você consegue puxar esse script. Ele, inclusive, tenta puxar automaticamente. Quando ele vê que é uma string criptografada, ele pergunta assim, cara, você quer puxar um script para tentar decriptar essa informação? Se você disser que sim, ele vai demorar pra caramba, mas ele vai tentar decriptar as informações que tem na base de dados diretamente dentro da ferramenta, tá? Então esse foi o vídeo de SQL Map. Espero que você tenha entendido realmente. O curso ele é introdutório, mas essa ferramenta ela foi passada de uma forma bem avançada, porque daí você tem informações totais do que você está fazendo, ok? Espero realmente que você tenha entendido. Teste aí na sua casa, teste com sites autorizados, por favor. Teste com esse site aqui de preferência, teste.php, testephp.vuln.com web.com/ e você pode pegar outra vulnerabilidade, não precisa ser essa daqui do list products, tá? Pode ser outra coisa. Não teste em sites do governo, sites de lojas, enfim, não teste em sites que você não tem permissão, apesar de que com apenas um Google Hacking a gente consegue fazer a varredura bem grande de todos os sites que tem esse tipo de vulnerabilidade, com o Google Hacking que a gente já apresentou aqui. Tranquilo? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui pela plataforma. Estamos à disposição.
Muito obrigado e até a próxima. Bem, eu espero que você tenha curtido essa aula gratuita. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário do que você achou aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. E é claro que se você curtiu mesmo e você quer adquirir o curso por completo, a gente tem o link aqui na descrição, tanto do volume 1 quanto do volume 2, que são 2 cursos quase complementares sobre segurança da informação e hacking, ok? Então é isso, muito obrigado e até logo!